Abram em Marcos, capítulo 10, o cego Bartimeu. Glória a Jesus. Marcos 10, versos 46. Diz assim: E vieram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, esse grito de socorro não é qualquer grito de socorro, né? Jesus, filho de Davi, é Jesus, descendência de Davi. Esse homem, ele já tinha ouvido falar de Jesus e ele creu que Jesus era o Messias. Não é isso? Para chamar Jesus de filho de Davi. Então, um homem cego, mendigo, um miserável nesse mundo. No judaísmo, então, porque hoje os homens ainda dão alguma honra para os cegos, né? Hoje, ainda que tenha muita necessidade, ainda exista muita carência de cuidados, né? Ainda tem em alguns lugares uma estrutura para receber os cegos, né? Nessa época aqui não entrava nem no templo. Era manchado. Os homens já entendiam que era fruto do pecado, que era maldição, que era um amaldiçoado, né? Mas ele ouviu falar de Jesus, ele creu em Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava ali e percebeu o alvoroço, ele gritou. Ele começou a gritar. Dá para entender isso, porque olha o que o texto diz. Verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. É como se, no entendimento desses homens, esse homem não pudesse se comunicar com Jesus. Ele era tratado como uma pessoa imunda. Ele estorvava. Ele estava atrapalhando, né? Então muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Jesus. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Imagina só, ele clamando, ele gritando, e as pessoas: Cala a boca, ô ceguinho, cala a boca, ô mendigo. Fica quieto, não incomoda o mestre. Ele deve ter ficado triste, ele deve ter ficado abatido, né? Quando o Senhor Jesus fala: Não, manda ele vir aqui. Olha que interessante, né? Vamos ler de novo aqui, ó. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista, que eu enxergue. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, irmãos, não tem como a gente não perceber isso, né, irmãos? O Senhor Jesus é a verdade. O Senhor Jesus é a salvação. Todo aquele que vai até Jesus encontra em Jesus graça. Encontra em Jesus a vida. Encontra a luz. A pessoa sai das trevas. Então esse homem estava em trevas. Esse homem não enxergava a luz. Esse homem não tinha vista. Esse homem era imundo. Esse homem era maldito. Não é tudo isso que cada um dos homens são nesse mundo sem Jesus? Não é o que a palavra nos mostra? Não foi assim que o Senhor Jesus nos encontrou? Cegos, não é? Na escuridão, nas trevas, malditos, cheios de cargas lá dos nossos passados, dos antepassados. Não é assim? Não é? Então, o Senhor Jesus fala: Vem até mim, vem até aqui, fala para ele vir. E ele foi até Jesus. E o Senhor Jesus pergunta: O que queres que eu te faça? Irmãos, muitas pessoas responderiam muitas coisas. Não é verdade? É claro que se a gente olhar com os olhos carnais, esse homem precisava ver. Os olhos carnais dele não enxergavam. A necessidade era material naquele momento. Mas a mensagem de hoje, e a mensagem que essa passagem aqui, real, isso aqui aconteceu, mas essa mensagem, ela traz uma mensagem espiritual. Né? Eu quero ver, Senhor, eu quero ver, quero enxergar. Eu estou nas trevas. É como se um homem dissesse para o Senhor Jesus assim: Estou na escuridão, eu não vejo nada, eu preciso ver, eu estou precisando ver, eu estou precisando enxergar. Porque é assim que nós nos encontramos com Jesus, sem enxergar nada, sem entender nada. Não é?
A gente só entende da nossa vida, a gente só entende dos nossos problemas. A gente só entende aquilo que a nossa carne quer. Mas quando a palavra do evangelho vem dizendo, se arrependa, muda a sua vida, muda os seus caminhos, né? E você disse assim, eu quero, Senhor, como que eu faço? Como que eu faço? Né? Então a mensagem aqui, uma mensagem espiritual por trás desse fato, é que esse homem passou a enxergar e passou a partir daquele momento a andar com Jesus. Ele não era mais um homem lançado na sujeira, na mendigância, não era mais um homem cego, não era mais um homem que as pessoas faziam pouco caso dele, se envergonhavam dele, né? Mas aí ele começa a ver, e ele não vai ver as belezas do mundo, ele vai andar com Jesus. Ele recebeu vida eterna, ele recebeu sabedoria, mas ele não foi aproveitar o que a vista carnal dele podia oferecer para ele. Ele foi andar com Jesus. Logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Jesus. Vamos para Lucas, irmãos, capítulo 12. Teve outra pessoa aqui que se encontrou com Jesus. Verso 13. Diz assim, ó. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize ao meu irmão que me reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Interessante, né, irmãos? E ele diz na sequência: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então esse homem, ele sabe que o Senhor Jesus tem autoridade, ele sabe que o Senhor Jesus tem poder, mas ele vai procurar o que em Jesus? Resolver uma questão, no caso aqui, por causa da sua avareza. A avareza, ela é idolatria. A avareza é o amor ao dinheiro, né? Automaticamente, isso é uma idolatria. Você tem amor, né? Para você, as riquezas são como um ídolo. Ele podia ter pedido muitas coisas para o Senhor Jesus, mas ele pediu para resolver um problema material naquele momento. Ah, mas eu não posso orar. Irmãos, hoje eu fiz uma oração. Terminei uma reunião hoje, fui fazer uma oração. Por uma causa material. Né? E não está errado você pedir algo que vá beneficiar a sua vida, que vai te dar alguma liberdade, algum conforto. Não está errado isso. Mas você tem um encontro com Jesus, você não foi salvo. Os irmãos têm que entender isso. A mensagem, o que ela está mostrando aqui? É a primeira coisa que a pessoa procurou em Cristo. Não é? Senhor, tem uma causa difícil de resolver, o meu irmão fechou o coração dele, não quer dividir a herança comigo. Não é? Então, o Senhor Jesus, ele pode resolver até as suas causas, ele pode ajudar. Ele não vai fazer como se fazia, fechar coração, abrir coração. Não é? Mas ele pode te ajudar. Ele pode, não é, de alguma maneira, derramar a graça até sobre o irmão. Né? Poderia, por que não, desse homem aqui, para que ele despertasse, tivesse uma oportunidade de ser justo, não é? Porque aparentemente, né, uma herança, pelo menos nos dias de hoje, eu não sei como que era na época, né? Na época não tinha muita justiça, não. A lei era meio estranha, né? De repente um era o primogênito, né? E aí, de repente, essa era a lei que estava imperando no momento, né? Mas o fato é, irmãos, que o Senhor pode te ajudar a resolver suas causas pessoais. Mas você põe em primeiro lugar o quê? Sua vida espiritual, né? Então as pessoas encontram com Jesus e muitas vezes elas buscam de Jesus solução para suas causas pessoais o tempo todo, né? Então, nesse momento aqui, é um momento que você tem um encontro com Jesus, a gente vê várias situações, né? As pessoas se encontrando com Jesus e tendo atitudes diferentes, né? Esse aqui ele queria resolver uma questão de herança. E aí o texto diz assim: e propôs-lhe uma parábola, verso 16, né? A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?
Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, irmãos, é pecado ter sucesso na vida profissional? Não, não é pecado. Mas o que nós vemos aqui é alguém que batalhou, conseguiu uma certa abundância dos seus negócios, mas nunca estava suficiente. Não, agora, até aqui, está excelente, mas eu não tenho nem onde guardar, de tanto que eu tenho. Vou trabalhar mais um pouco, vou construir celeiros agora maiores. Ou seja, é algo que não acaba nunca. A pessoa ela não percebe o quanto ela virou escrava de um ídolo, de um Deus, né? E ela vai atrás daquele Deus. Não, é mais um pouco, agora eu vou mais um pouquinho. Não, vou aproveitar isso aqui, vou fazer isso aqui agora. E não para nunca. E nunca ela é rica com Deus, para com Deus. Porque não sobra tempo. Né? Tem outros textos que falam sobre o mal, né, das riquezas. O quanto que o amor às riquezas, ao dinheiro, é a raiz de muitos males, né? Como diz o texto. Então, irmãos, ele dá esse exemplo. Né? Uma pessoa que está buscando o conforto que o dinheiro pode dar. É o que ele diz aqui, ó. Direi à minha alma, verso 19. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Porque, irmãos, não está dizendo que alguém vai receber uma maldição por causa disso. Mas existe a possibilidade de você ficar deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. E você não sabe que muitas vezes a sua vida pode acabar do nada. E pode mesmo, é de todos nós, né? Tanto do jovem como do velho. Não é? Então ele diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem? Será. Então se a gente quiser abraçar todas as oportunidades que o mundo oferece, pode ter certeza que no meio dessas muitas oportunidades vão estar ali as ciladas do maligno. Para te impedir de andar com Jesus. Para te impedir de ter comunhão com Cristo. De juntar tesouros no céu. Para aí sim você ter uma paz e não a paz dos homens. Porque é verdadeira essa paz. A do mundo também é. Alguém que tem muito dinheiro no banco, dependendo da pessoa, né? Porque tem gente que vive só na loucura, né? Mas tem pessoas que têm. A pessoa vai para o campo toda semana. Ela viaja toda semana. Ela vai para o sítio, vai para a chácara, anda no cavalo. Come comida boa. Dorme conforto, não é? Não passa calor, não passa frio. Não passa fome, não passa nada, né? Então, nesse mundo, muitas pessoas conseguem até ter paz. Algumas pessoas, né? Mas é passageiro. Essa paz do mundo é diferente da paz de Deus, né? Então, quando ele fala assim, olha, eu tenho agora preparado, né, eu tenho muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga, e relaxa, né? Mas nós, irmãos, temos que procurar ter esse nível de confiança, mas em Deus, não no nosso dinheiro. No Senhor. Por quê? Porque a paz com Deus é uma paz eterna, não é? Glória a Jesus. Então, a sequência aqui, irmãos, a leitura, e disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam e nem cegam, e nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber. E não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais? Então, aqui na minha Bíblia está as nações do mundo. Em outra tradução, ou em outro texto, vai dizer que os gentios. Então, quando fala os gentios, fala dos incrédulos. Fala dos idólatras. Ou seja, essa busca, essa inquietação, inquietude, ela é uma coisa do mundo, ela não é do cristão. Né? Então, por que isso, né, irmãos? Porque a gente precisa de muitas coisas. A gente, quando vira o mês que os boletos estão chegando, dá uma ansiedade. Não é verdade? Quem tem dinheiro na conta dorme tranquilo, mas quem está esperando o dinheiro entrar,
Não é? Tem que ter fé, tem que ter paz no coração e tem que ter essa confiança. Eu não sei de onde vem, mas Deus vai me ajudar. Não é? E eu não vou ficar sentado de braço cruzado também. Então eu vou orar, eu vou pedir, eu vou buscar de Deus uma condição, não é? Senhor, me ajuda. Senhor, me dá uma oportunidade, me ajuda. Não é? Mas eu sei que Ele vai me ajudar, de alguma forma ou de outra. Não é? Então, essa confiança, essa fé é importante. Porque a palavra é verdadeira, né? Glória a Jesus. Porque Deus veste, como diz aqui, né? Até os lírios do campo, né? As aves dos céus são alimentadas por Deus. Verso 31. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é todas as coisas, né? Todas essas. Aquelas coisas que nós necessitamos, né? A vestimenta, o alimento, né? Porque também a palavra diz que quando nós temos essas coisas, né? Estejamos por contentes, né? Por satisfeitos. Também a palavra diz isso, né? Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendeis o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Glória a Jesus. E ele vai falar, né? Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade eu vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estáis vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Glória a Jesus. Então, irmãos, ele segue aqui nesse entendimento, né? Diz que nos entregou um trabalho a fazer, né? E nós temos que continuar e permanecer. Se ele vier hoje, glória a Jesus, estou preparado. Se ele vier na segunda vigília ou na terceira, né, a igreja, nós temos que estar preparados. Glória a Jesus. Então, irmãos, nosso coração tem que estar limpo do amor ao dinheiro, das riquezas. Não quer dizer que você não tenha que ser prudente. Não quer dizer que você vai pegar tudo que você tem e torrar. Mas está escrito aí, irmão. Olha o que está escrito, ó. Vendei o que tendes. Irmão, vende esse carro aí, viu? Ô, irmã, você tem casa própria? Vende, viu? É isso que o texto está dizendo, irmão? Não é isso, né, irmãos? Não é isso. Primeiro que o mendigo daquela época não é o mendigo de hoje, né? O mendigo de hoje é cachaceiro, escolheu estar ali. O daquela época, se ele ficasse doente, ele já não entrava no templo. Se ele fosse leproso, ele já não podia nem viver em sociedade. Ele não tinha como trabalhar, ele não tinha INSS, ele não tinha como entrar na caixa, não tinha nada disso, né? É muito diferente, né, irmãos? Então nós temos que entender essas coisas também. Eu me lembro que teve uma época que eu andei querendo adotar uns mendigos aí na rua, né, por falta de entendimento. E é verdade, irmãos. Verdade. Procurei casa para alugar, procurei serviço, procurei roupa, calçado, para dar para o mendigo. Mas eu queria levar o evangelho para ele. E a hora que eu falei, vocês vão ter que mudar de vida. Falei para a mulher, você está preparada? Eu vou te levar no dentista. Vi um negócio na língua dela, eu falei, isso aí é uma DST. Você vai cuidar disso aí. Isso daí pode virar um câncer. Você vai ter que ir no dentista. Você gosta de dentista? Já foi no dentista? Comecei a conversar e falar. Falei pro homem, você vai ter que trabalhar. E você vai cozinhar para ele. Vocês não são casados, vocês vão ter que se casar. E falei, e outra coisa, você tem filho? Você tem filha? Tenho. Pois você vai ter que se reconciliar com eles. Você vai ter que procurar sua família, pedir perdão. Ainda que eles que tenham feito mal para você, vai ter que reconciliar. Rapaz, não demorou muito não. Um dia eu voltei lá, cadê esses homens? Sumiram. O casal desapareceu. Eles tinham celular, eu liguei pro celular. A mulher ela falou assim, eu tô aqui na Avenida Tiatira, lá em São Miguel. Eu encontrei eles na região da Paulista, irmãos. Ela falou assim, eu tô numa praça, tá tão gostoso aqui. E eu já tinha arrumado casa para eles morar. Eu ia pagar aluguel para eles. E para eu conseguir uma casa, e para eu convencer um dono de uma casa a deixar entrar morador de rua, não era nem para mim. Irmãos, entendem isso? Que loucura, isso é uma maluquice, irmãos. Quantos irmãos meus não estavam em necessidade?
Quantas pessoas que eu amava, que eu conhecia, que eu podia ajudar, eu estava procurando alguém que não queria nada com Jesus. Eu queria enfiar Jesus na garganta deles, nos olhos deles. O Senhor Jesus falou para o cego, manda ele vir aqui. O cego foi lá. Né? As pessoas que vão para Jesus, o Senhor Jesus não está mendigando na rua, chamando as pessoas não. Pedindo, vem aqui, eu preciso muito de vocês, estou sofrendo. Eu estou aqui, ó, solitário, negativo. O Senhor Jesus chorou muitas vezes, falou, olha, eu queria tanto que vocês soubessem que a paz de vocês pertence. Se vocês soubessem que eu queria juntar vocês como uma galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas. Vocês não quiseram. Né? O Senhor Jesus falou, vocês querem ir embora também? Para os apóstolos. Pode ir. O Senhor Jesus não está implorando para ninguém. O Senhor Jesus não obriga ninguém a ir atrás dele. Não obriga. O Senhor Jesus oferece a salvação. Oferece a graça. Oferece o reino dos céus. Né? E nós abraçamos porque a graça nos alcançou. Nós entendemos o evangelho. Nós cremos nessa palavra. Não é? Por quê? Porque para seguir Jesus também não é de qualquer jeito. Ele não vai aceitar você andando com ele de qualquer jeito. Então, mais ou menos isso mesmo, né? Você vai no dentista, você vai nisso, você vai aqui, você vai se arrumar, você vai aprender o evangelho, eu vou pregar para você toda semana. Eu falei tudo isso, irmão. Vou dar uma Bíblia para vocês, eu vou falar de Jesus, vocês vão aprender a palavra. Sem entendimento nenhum, irmão, sem entendimento. Né? E hoje, irmãos, glória a Jesus, a gente tem um pouco mais de entendimento, né? Então, hoje, você não vai ficar preso a bens materiais. Se você tiver uma oportunidade, e se for lícito, e você ganhar uma bolada, bom emprego, um bom salário, não te impedir de ter comunhão, não te impedir de andar com os irmãos, de ter comunhão com a igreja, de congregar, de ouvir louvor. O trabalho é lícito, não é nada de corrupção, não tem problema nenhum. Não tem problema. Não é? Aproveita enquanto é tempo, não é? Aquele dinheiro que está entrando, vai sustentar sua família, vai ajudar a igreja, vai ajudar os irmãos que precisam, vai ficar atento, vai se comunicar. Não é? E não vai ser para sempre. Uma hora ou outra acaba. É assim que funciona, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para Romanos 8, verso 16, irmãos. Dá uma abreviada aqui. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Está vendo? Tem um porém. Tem um porém. Então, a palavra diz que pelo Espírito Santo habitando em nós, né? O Espírito testifica, dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos. O que isso quer dizer? O Espírito Santo te convence. Olha, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você entende a palavra e o Espírito Santo, pelo entendimento da palavra, te dá esse entendimento. Eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus. O homem lá estava batalhando e pedindo para Jesus uma herança para dividir com o irmão. A herança dos seus pais, né? Ele estava sendo injustiçado. E o Senhor Jesus estava oferecendo para ele uma herança eterna. Entendeu? Então, os irmãos percebem? A palavra está dizendo isso. Mas ela diz, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que há. Então está tratando os homens como criaturas. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos? Espera, irmãos. Os homens, as criaturas do mundo, mundanas, eles estão com uma aflição dentro deles, uma angústia. Eles não sabem, mas o que eles esperam é a paz que vem do alto. Eles não sabem, mas eles procuram a paz no mundo e, na verdade, a única paz que pode trazer conforto para o interior do homem é a paz de Deus, é a paz com Deus. Então elas esperam, né? A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então aqui a gente entende, né, o que aconteceu. Desde o Jardim do Éden, depois dada a lei, só aumentou o problema do homem, né? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção
para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso. A diferença é que o mundo tem um buraco dentro de si, uma tristeza, uma busca por uma felicidade que nunca chega, e nós já temos a felicidade, só que ela é racional. Nós também temos uma expectativa, uma esperança de que tudo isso acabe logo, para a gente andar com Jesus, viver no céu, né? Então existe também essa expectativa nossa, né? Glória a Jesus. A redenção do nosso corpo. Verso 24. Porque com esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência. Então a palavra está nos dizendo, né, irmãos, que você espera algo que você não viu ainda. É só fé, né? Então tenha paciência, espere, porque é fiel aquele que prometeu, né? E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Na sequência, né, irmãos? Ele vai dizer, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou decreto, né? Então, quem foi chamado segundo o propósito de Deus, né, você foi chamado para quê? Para deixar de ser empregado e ser patrão? Não, eu fui chamado para seguir após Jesus e carregar a minha cruz. Então, todas as coisas vão cooperar. As coisas vão dar certo, irmão, de uma forma ou de outra, né? Mesmo na tribulação, na dificuldade, você está sendo conduzido por Deus. Glória a Jesus. E as coisas ruins que acontecerem na sua vida vão se converter em algo de bom, tanto para você, mas principalmente para o reino, né? A qual você pertence. Porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, assim, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glória a Jesus. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aqueles que nos amou, por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso. Glórias a Jesus. Então é isso, irmãos. Vamos para Efésios, irmãos, a gente vai terminar lá. Efésios 2. Então o texto, né, irmãos, ele não precisa nem de muita explicação, né? Os irmãos veem ali as promessas, né, irmãos? Que há tribulação, há dificuldade, há luta, mas nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Verso 8, irmãos, vou dar uma abreviada também. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que em outro tempo éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam circuncisão, feita por mãos dos homens. E naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Por quê? Porque o povo de Israel tinha um Deus no mundo, né? Os homens tinham deuses no mundo também, não é?
Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que havia no meio, a lei, né? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo, seja judeu, seja gentil, o Senhor Jesus tirou o que fazia inimizade entre os homens, e juntou e fez a sua família. Nós somos família de Deus, herdeiros de Deus. Glória a Jesus. E não é porque somos capazes ou bons, mas é porque Ele nos deu um dom e a gente abraçou. Derramou a sua graça. Nós abraçamos a graça pela fé que Ele também nos deu. Glória a Jesus. Verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo Ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que não somos estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos. O que é um concidadão? É cidadão com, né? Com os santos você também é cidadão, né? Da família de Deus. Você é da família de Deus, você é herdeiro de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra, é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, novamente fala, né, de o Espírito Santo habitar dentro de nós e fazer toda a diferença na nossa vida. Glória a Jesus. Então, irmãos, hoje houve uma reconciliação. Nós somos hoje filhos e filhas de Deus, herdeiros de Deus, em abundância. Glória a Jesus. Então, se você lembrar disso todo dia, vai ser muito mais fácil viver essa vida. Muito mais. Porque se você ficar só lembrando as dificuldades, só lembrando, irmãos, não existe idolatria na vida do cristão. O cristão tem que ter Jesus em primeiro lugar. As outras coisas, né, a vida há de dar conta. E o Espírito Santo vai nos ajudar. A palavra nos ensinou hoje. Vai preparar tudo aquilo que você precisa. Ele veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu. Os lírios do campo não costuram, não tecem, não é? As aves do céu não trabalham, não constroem celeiros. Deus as alimenta. Ele te alimenta, Ele cuida de você. Vai preparar todas as coisas que você precisa. Coloca Ele em primeiro lugar e creia. Saiba que Ele vai te ajudar. Fica firme, persevera, guarda a coroa, não é? E espera a vinda de Cristo, porque Ele voltará para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse culto, Senhor Jesus, que acima de todas as coisas foi aberto, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, com ações de graça por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor é, Senhor Jesus. O único Deus verdadeiro e a vida eterna. Declaramos a nossa fé, Senhor, diante dos homens, de principados, de potestades, desse mundo, dos céus e até do inferno. Todos sabem e saberão que Jesus é Senhor das nossas vidas, Senhor. Te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos e agradecemos pelos louvores também, que preparou o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado pela fé, obrigado pelas grandíssimas e preciosas promessas. Nos ajuda a perseverar nelas, guardando, Senhor Jesus, o capacete da salvação, que possamos lembrar com confiança, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor nos preparou e que será, em nome de Jesus, eternamente nosso. Te agradecemos e pedimos por cada irmão e irmã que aqui entrou nessa noite. O Senhor venha nos abençoar, Senhor. Operar no nosso entendimento, para que nós venhamos andar, Senhor Jesus, com sabedoria e não inquietos. Andar confiantes, Senhor Jesus, e não ansiosos. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, nos sustentar e que nós possamos também, Senhor Jesus, andarmos satisfeitos, contentes, Senhor. Porque o fruto do Espírito também é o contentamento, é o gozo, Senhor. Nos ajuda
a andar segundo a tua vontade. Ajuda os que estão fracos, levanta os abatidos, em nome de Jesus, liberta os feridos, os enfermos, da alma, do corpo, da mente. É o que pedimos e agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podem se cumprimentar, irmãos, em nome de Jesus.